Olá, eu sou o professor Ronaldo e eu quero tratar a respeito dos profissionais da área do movimento. No ano de 2011, já trabalhando no SESC, eu acabei indo para a Associação Brasileira de Rolfing, para a ABR, e lá eu fiz um curso de liberação miofascial. Até então nem tinha ideia do que era isso, e ali eu aprendi o toque. E aí eu acho que foi paixão à primeira vista, né? Coisas incríveis começaram a acontecer naquele curso. Eu fiquei apaixonado pela técnica e comecei, além de olhar para o exercício e dor, eu comecei também a, a estudar a questão do toque, né? Da liberação miofascial. A união tanto do movimento quanto do toque, uma ferramenta, na verdade, muito poderosa para auxiliar as pessoas no desenvolvimento da dor. E principalmente agora, nesse momento de pandemia, que a dor aumentou demais, a gente tem um campo muito grande de trabalho. Por exemplo, eu não consegui ficar parado nesse período de pandemia, porque aumentou muito a dor, a gente não tem a quantidade de profissional suficiente para atender toda essa demanda, e aí a gente fica trabalhando pra caramba, graças a Deus, né? Para atender essas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre essa estratégia, né? Ou uma forma que você tem de atender mais pessoas mesmo nesse período e olhar para essa oportunidade do crescimento do atendimento um a um, trabalhando com o toque, né? Trabalhando com esse mecanismo de melhora da dor. Haja vista que nós temos 80% da população mundial em algum momento da vida tendo algum tipo de dor. Claro que a maior recorrência de dor que ocorre é na região lombar. E aí, se a gente pensar assim, nós temos uma possibilidade ainda infinita de trabalhos especializados por segmentos. Então, por exemplo, eu posso aprender a trabalhar com dor e querer atender pessoas que são crossfitters, por exemplo, que têm dor no ombro. Eu posso atender mulheres que necessitam usar muito salto alto, que têm dor na lombar. Então, eu aprendendo esse mundo, ainda eu posso me especializar dentro de cada área, dentro de uma determinada área. Então, é um mundo muito rico de trabalho e que ainda tem poucos profissionais. Não sei se porque os profissionais têm um pouco de receio de entrar nesse mundo, né? Eu acho que tem bastante informação, mas a informação ela é muito difícil, muitas vezes, às vezes ela é muito difícil de ser traduzida para a prática. Então, o que eu quero começar a expor para os profissionais, tanto de fisioterapia quanto de educação física, ou até profissionais da massoterapia, é uma forma prática de trabalhar com isso. Uma forma prática de olhar para os pontos fracos das pessoas que estão com dor, digamos assim, ou olhar para as causas e tentar solucionar essas causas de forma bem prática, né? Lógico que por trás de tudo isso existe uma ciência, né? Mas a ciência a gente tem onde buscar. Eu acho que a grande dificuldade é achar uma forma prática e eficiente de fazer isso valer a pena. A gente tem muita ciência surgindo aí no campo da liberação miofascial, mas em que nem eu disse, é difícil de entender. Então talvez a gente que já está aqui, já está nesse mercado há bastante tempo, consiga traduzir isso de uma forma mais simples e que seja bastante efetiva. Para falar disso, eu criei uns slides, né, para que a gente possa falar a respeito disso, para que a gente possa guiar esse trabalho. Esse é o meu primeiro vídeo, né, que eu estou fazendo a esse respeito, é meio que um vídeo introdutório. E depois desse vídeo eu vou colocar mais conteúdo nas minhas redes sociais, onde eu possa ser específico ou mostrar técnicas mesmo de como a gente faz esse trabalho, tá certo? Então eu vou mostrar aqui
a apresentação. Nessa apresentação, eu quero mostrar que o trabalho ele precisa ser orquestrado. Ele tem que ocorrer como se fosse um mecanismo interligado com engrenagens. Eu acho que tem algumas partes que os profissionais acabam deixando a desejar, ou porque acreditam que vai ocupar muito tempo, determinados aspectos do atendimento vai ocupar muito tempo, e eles acabam negligenciando ou simplesmente não fazendo isso mais a fundo para entender o que está acontecendo de verdade com aquele cliente. Eu vejo até muitas vezes profissionais que acabam perdendo o aluno, o paciente, por não entender um pouco do contexto desse cliente. E esse cliente faz o quê? Ele troca de profissional. Só que cada vez que esse cliente troca de profissional, ele fica que nem um voo, né? Com um voo com vários pousos em diferentes lugares, né? Com muitas escalas. E cada vez que ele aumenta essa escala, o medo aumenta mais. E quanto mais o medo aumenta, mais a dor aumenta. Ronaldo, mas você está falando especificamente de dor? Sim, tem muita gente com dor. E se você não aprender a trabalhar com dor, você vai ficar para trás. Teve muito tempo, as pessoas foram desenvolvendo muitas essas questões de dores por muito tempo, e os profissionais eles ficaram muito ligados a muitas questões fitness de moda. Ah, surgiu isso aqui agora. Ah, vou trabalhar com isso. Surgiu isso aqui, vou trabalhar com isso. Ah, não, agora mudou. Então, o que acontece? Os profissionais acabam nunca se planejando por uma coisa específica, em que ele quer ser bom, de verdade. E às vezes a necessidade da grana, do dinheiro também, faz com que ele fique trocando e indo de um lado para o outro. Então, na minha concepção, o seu atendimento precisa ser orquestrado. E é isso que eu vou falar. Então, qual que é a grande busca? O que eu vejo nos profissionais? Tanto com relação a aluno, a paciente, a cliente, dependendo de como você chama isso. Tá? A grande busca dos profissionais isso, galera, eu levantei uma pesquisa a respeito disso. Eu entrevistei muitos profissionais, eu mandei mensagem para muitos profissionais, e a grande busca é o profissional conseguir trabalhar menos horas por dia, porque ele trabalhando menos horas por dia, ele consegue ter mais tempo com a família, mas para que isso aconteça, ele precisa ter uma remuneração que seja condizente com aquele tanto de horas que ele está trabalhando. Tá? Então esse é a grande busca, né? Esse é o sonho dos profissionais. Eu acho que esse é o maior problema. E a realidade que se tem, se a busca é trabalhar menos horas, ficar com a família, a realidade que se tem o profissional, pelo preço que ele acha que seria justo seu atendimento, ele não consegue trabalhar, ele faz o quê? Ele diminui o valor do seu atendimento e com isso ele passa a atender muitas horas por dia. E esse atender muitas horas por dia diminui o tempo que ele tem com a família. E quando ele diminui o tempo com a família, ele acaba aumentando as suas condições de estresse, né? E até de estresse. Não só o estresse aumenta, mas o desânimo acaba acometendo, o desânimo acaba aparecendo na vida ali do profissional e ele fica triste por trabalhar com aquilo que ele trabalha. E ele começa a falar assim, acho que eu escolhi a profissão errada, sabe? Mas na verdade, muitas vezes é o planejamento, né? É a forma de atuação que acaba muitas vezes não gerando indicações. E a gente sabe que tanto para a fisioterapia, quanto para a educação física, quanto para a massoterapia, todas essas áreas que trabalham aí um a um, depende muito do boca a boca. E o que eu consegui de muito boca a boca é justamente nessa forma de trabalhar muito bem orquestrada, né? De ter um mecanismo de trabalho. Então essa é a realidade, diminui o preço, trabalha muitas horas por dia, o tempo com a família fica debilitado, né? Muito
muito poucas horas com a família, o estresse aumenta, o desânimo com a profissão, essa é a realidade. Isso, como eu disse antes, eu consegui através de pesquisas que eu fiz com os próprios profissionais. Bom, a saída para isso. A saída que eu entendo para essas questões é organizar o seu tempo de maneira orquestrada. Ou seja, ter organizado como que você vai desenvolver aquele atendimento. Certo? Como ele começa aquele atendimento, qual é a parte principal, digamos assim, daquele atendimento e como vai ser a finalização desse atendimento. Quais são as engrenagens que compõem esse atendimento. Tá? Até eu falo aqui nesse slide, ó, um mecanismo composto por engrenagens muito bem organizadas, onde o movimento de uma engrenagem aciona a outra. E à medida que dentro daquele atendimento uma engrenagem vai acionando a outra, eu vou aumentando a confiança daquele cliente que eu estou atendendo e ele vai ficando mais seguro de receber os meus serviços. Quando eu não consigo fazer essa engrenagem se movimentar, eu não consigo muitas vezes adquirir a confiança desse cliente. E isso é importante, tá bom? Então, que compõe esse orquestramento, esse atendimento orquestrado, esse mecanismo de atendimento? Eu trabalho com anamnese, avaliação postural, avaliação funcional, a técnica que eu vou utilizar naquele atendimento, a reavaliação e a apresentação, ou seja, uma prova do que aconteceu naquele atendimento. Você pode me perguntar assim, nossa, Ronaldo, mas em 1 hora você consegue fazer tudo isso? Sim, eu consigo. Até porque todos os atendimentos, a gente tem que pensar qual vai ser a sequência desses atendimentos. Vamos pensar assim, que eu vou atender um cliente que está com dor e eu vou trabalhar com ele apenas com o toque, apenas com a massagem profunda ou com a liberação miofascial. Quando eu faço esse atendimento orquestrado, quando eu aplico esse mecanismo, eu já sei no final quantas sessões eu vou precisar para trabalhar com essa pessoa. Então eu já falo assim, olha, a gente vai precisar de 4 atendimentos. Tá certo? Nesse primeiro atendimento, eu faço tudo isso daqui que está no slide e ainda eu aplico 1 ou 2 técnicas. Eu aplico 1 ou 2 técnicas para que ele sinta qual vai ser os resultados, como serão os resultados das próximas sessões. E geralmente isso tem sido muito agradável para o cliente e eu tenho colhido muitos benefícios, não só o cliente na melhora da dor dele, mas eu também enquanto profissional. Porque aquele cliente ele me indica mais 2, 3 clientes. E as engrenagens não param de funcionar. Então eu estou sempre atendendo, estou sempre trabalhando. E eu vejo que nem sempre os profissionais eles atuam dessa forma. Porque muitas vezes o cliente já chega, porque não vai funcionar, porque não... Eu já fiz isso. Na verdade, não é que eu aplico coisas diferentes, mas muitas vezes eu só organizo essa aplicação. E às vezes, enquanto profissional, eu penso que eu vou perder tempo nessa organização e eu acabo perdendo, não é só tempo, eu acabo perdendo, na verdade, o cliente. Não é o tempo que eu perco, e sim o cliente que eu perco. A cada vez que eu não organizo isso de forma bacana. Como seriam os passos, então, dessa engrenagem? A primeira coisa, eu preciso ouvir. Então, o ouvir é o primeiro passo para a confiança. Confiança de quem? Confiança do cliente no meu trabalho. E o que eu faço nesse ouvir? Eu faço a anamnese. A ferramenta para eu ouvir é a anamnese. E aí é a oportunidade que eu tenho de ouvir o contexto desse cara, de entender aonde que ele está inserido, o que ele faz, como começou a dor dele, por que ele me procurou, alguém indicou. E aproveito também para entregar um pouco do meu contexto. Então, é um momento muito importante que, infelizmente,
muitas vezes a gente atende o cliente que eu vejo, que eu ouço dos próprios clientes e também ouço de entrevistas com profissionais, tá? Muitas vezes essa parte é negligenciada. A gente ouve o cliente muito rápido, não entende de verdade o que está acontecendo com ele, e aí, quando eu vou aplicar a técnica, eu aplico a técnica, muitas vezes no local que não faz sentido, né? O grande erro que eu vejo, principalmente no trabalho com dor, é eu querer melhorar a dor das pessoas aplicando técnicas onde a pessoa tem dor. Eu não vou melhorar, muitas vezes eu não vou melhorar a dor da pessoa aplicando a técnica onde ela tem dor. Então, o primeiro passo para a confiança é ouvir, tá? E é um passo importantíssimo para para que eu comece a ter um reconhecimento profissional daquela pessoa que eu estou atendendo. O segundo passo para a confiança é observar. Como que eu observo? Qual é a ferramenta que eu uso para observar os meus clientes? É a avaliação postural. Através de uma avaliação postural, eu posso ver e entender o que o meio onde ele está inserido causa na organização estrutural dele. O que o meio onde ele está inserido faz com a postura dele. O que o meio está fazendo com ele? O que o meio está fazendo? Como que o meio está fazendo ele se portar frente a frente comigo? Isso é muito importante. Então, a postura, ela nada mais é do que o reflexo, certo? O reflexo do relacionamento desse meu paciente, desse meu aluno, com o meio onde ele está inserido. Por exemplo, se o cara está sentindo muita pressão, está passando muito medo nas relações dele, ele vai tender a fechar o tórax. Isso está refletindo o que ele está passando no ambiente. Aquele cara que é mais extrovertido, conversa demais, ele tende a ter o tórax mais aberto. Então é importante eu observar. E quando eu observo, eu começo a entregar coisas ou entregar conteúdos para esse cliente que nunca ninguém falou para ele, né? E aquilo começa muitas vezes a fazer sentido para ele. E quando isso começa a fazer sentido, a confiança dele no meu trabalho aumenta bastante. Eu vou deixar um QR Code no vídeo, tá? Em algum lugar aí da tela. É só apontar a câmera do celular para esse QR Code que você vai conseguir baixar esses slides, tá bom? O terceiro passo para a confiança é movimentar. Como assim movimentar? Eu vou pedir movimento para o meu cliente. Ah, mas que tipo de movimento? Para quem está começando com um trabalho orquestrado, o que eu sempre falo é o seguinte: peça movimentos que você consiga entender. Por exemplo, eu entendo bem de como a pessoa deve fazer um agachamento correto. Peço para ele fazer um agachamento. Eu entendo bem da marcha. Então peço para ele executar uma marcha. Peço para ele andar num determinado trecho e veja as irregularidades que acontecem nesse movimento. Isso que a gente chama de avaliação funcional. Então, primeiro, eu analisei ele de forma estática. Agora, eu estou analisando ele de forma dinâmica. Por que é importante isso? Porque muitas vezes, pessoal, as deficiências ou as disfunções estão em locais que são indolores. E são nesses locais que a gente vai ter que agir. Então, o local está disfuncional, ele não tem dor nesse local, mas o sintoma da dor está aparecendo num local distante. E se eu não faço essas avaliações, é difícil de eu entender e detectar de onde está vindo ou de onde é o local gerador de dor, tá? E aqui, ó, a última parte desse slide está assim, ó, a grande oportunidade de falar ao seu cliente o que nunca ninguém falou para ele. Muitas vezes por simplesmente não aplicar uma avaliação e ir direto ao sintoma. Então, assim, se você não faz esse passo, você perde a oportunidade de agregar um valor muito grande para o cliente e para o seu atendimento. E agregar um valor que ele saia daquela sessão e fale assim, nossa,
O cara me falou uns negócios que eu nem imaginava. E quando ele faz isso, ele divulga o teu trabalho para outra pessoa. Isso é muito importante. Ok? O quarto passo para a confiança é o toque, tocar. Ou seja, o mecanismo que eu quero falar para vocês, ou o mecanismo que eu vou começar a trazer para as pessoas, ele tem o toque como técnica principal. Tá? O toque aí de liberação facial, o toque proprioceptivo, simplesmente tocar na pessoa. E aí eu posso usar diferentes técnicas, mas eu vou tocar. Quando eu toco em alguma pessoa, a pessoa se sente acolhida. E eu não toco em ninguém fazendo ela sofrer ou aumentando a dor daquela pessoa. Eu toco de forma gentil, suave, certo? E aquela pessoa vai se sentindo segura. Enquanto eu estou tocando, é outra oportunidade que eu tenho de falar por que eu estou tocando naquela área. E como eu descobri que a melhor forma seria tocar ali. Então é muito importante isso, é muito importante esse passo. Não é simplesmente eu tocar e esquecer da pessoa que está ali recebendo o toque. Não, eu vou conversando com ela. Lógico que tem um momento que eu preciso ter um silêncio, eu preciso de concentração. Mas no momento inicial do toque, eu preciso conversar com essa pessoa e preciso explicar por que eu estou tocando naquela área. Isso gera mais confiança. E uma coisa que eu costumo fazer muito quando eu estou realizando o toque é gerar informações de outras pessoas que passaram por coisas parecidas. Mas é importante a gente entender que o contexto das pessoas são diferentes entre uma e outra. E aí, uma mesma dor pode vir por causas diferentes. Isso é muito importante. Tá? A gente não pode achar ou pensar que as dores elas são sempre iguais. Então, um cara com dor lombar, ele estava trabalhando no glúteo, o outro também vai estar trabalhando no glúteo. Não vai por isso, tá? Até porque muitos, ou a maioria, né, a grande maioria dos casos de dor lombar, dores lombares, eles são inespecíficos. Eu preciso ver a avaliação postural, eu preciso fazer uma avaliação funcional, eu preciso entender o contexto daquele aluno, daquele cliente, daquele paciente, para, de fato, ter eficiência no local que eu vou tocar. Tá certo? Então, o quarto passo para eu gerar confiança para o meu cliente e receber indicação dele é o toque, ou tocar. O quinto passo, para que a gente possa ganhar a confiança do cliente, é reavaliar. Então, veja, numa sessão, eu fiz lá uma anamnese, depois eu fiz uma avaliação postural, depois eu fiz uma avaliação funcional, eu fiz a técnica, o toque, lembra que eu falei, eu toco em um ou dois lugares ali e já reavalio. Quando eu reavalio, eu tiro... Então, para fazer a avaliação postural e a avaliação funcional, a gente tira fotos e faz pequenos vídeos. Na reavaliação, eu tiro a foto principal, ou seja, quando eu faço a avaliação postural, numa das fotos eu consigo detectar onde está a causa, tanto na postural quanto na funcional. Eu vou pegar essa foto que eu detectei a causa, tanto postural quanto vídeo funcional, e vou fazer uma comparação. Essa comparação é que é a reavaliação. Eu vou reforçar para o cliente o que aconteceu. E é importante a reavaliação também, não só para o cliente, a reavaliação é importante para mim enquanto profissional, ou para você que é profissional, para você se autoavaliar no seu trabalho, para ver se o que você detectou na avaliação inicial realmente era a necessidade daquela pessoa, daquele cliente. Então você tem uma forma de mostrar o seu trabalho, ou de provar o seu trabalho para o cliente, como também a oportunidade de se autoavaliar profissionalmente. E quanto mais você faz isso, mais bagagem você adquire e mais você entende as coisas que você estuda. Eu acho que
quando a gente não avalia e reavalia, a gente não consegue ter muito sentido no que é colocado pela ciência. A gente só é capaz de entender mais a ciência quando a gente faz avaliação e reavaliação. Tá? Isso não é perder tempo. Isso de fato não é perder tempo. Eu acho que uma das coisas mais importantes, ou mais importante para mim enquanto profissional, foi ter desenvolvido uma forma de avaliar e reavaliar, de uma forma que eu entendesse e que o cliente também entendesse o que estava sendo feito. Isso é muito importante. Então a reavaliação é o quinto passo para formalizar mais ainda ou aumentar na cabeça do cliente a confiança sobre você. E instigar ele, né, a indicar o seu trabalho para outras pessoas. É muito importante esse passo da reavaliação. Feitos os 5 passos, é hora de eu mostrar para ele. Então, na verdade, seria um 6º passo, mas o 6º passo não é para eu aumentar a confiança, agora é para eu selar essa confiança. Certo? Quando eu mostro, como que eu mostro, na verdade? Eu mostro através de aplicativos de colagem, apps de colagem que a gente baixa no App Store ou na Apple Store, que eu coloco uma foto lá da outra, ou um vídeo do lado do outro e mostro a diferença inicial e a diferença final. Imagina, você mudou a posição dessa pessoa. Ele está se sentindo com menos dor. Como vai estar a confiança dele em você? Você falou para ele coisas que ele nunca ouviu. Imagina, esse cara está super grato ao que você fez. E para ele agora, se você cobrou 50, se você cobrou 100, não interessa muito. O que interessa são os valores que você agregou a essa pessoa e a satisfação que ela tem de sair dali melhor. Mesmo que ela não saia totalmente sem dor, mas só dela sair dali 60%, 70% melhor, isso já é uma vitória muito grande. E assim, ela vai passar a ter uma confiança muito grande no seu trabalho. E muitas vezes, quando você é personal, por exemplo, você começa com uma pessoa e simplesmente você fez uma massagem nela e agora ela se torna sua cliente recorrente. E o fisioterapeuta, mesma coisa. E a massagem, e o massagista, o massoterapeuta, mesma coisa. Então eu acho que assim, a oportunidade que a gente tem quando a gente orquestra o atendimento é muito grande. E traz um valor muito grande para o nosso trabalho. Tá? Então eu acho que é muito importante a gente olhar para essas coisas e considerar essas coisas no atendimento. Tá? E assim, de novo, reforço que nesse momento de pandemia é uma oportunidade de trabalho muito grande. Já visto que as dores aumentaram aí mais de 40%. Eu vi algumas reportagens. Eu não vi uma reportagem da CNN na internet esses dias, justamente tratando do aumento da dor lombar nessa pandemia. Imagina, você já tem dos 80% das pessoas que têm dor, 70% delas são relacionadas a dores lombares. Isso ainda aumentou 40%? Meu Deus do céu, isso aumentou demais. Então tem um campo de trabalho muito grande. Um campo de trabalho que traz uma valorização profissional. Assim, não tenho nem como expressar isso. Eu vivi isso na pele, né? Eu sei o que é isso. Por isso que agora eu acho que é o momento de eu contribuir com essas profissões e falar um pouco de como foi feito isso, tá bom? Então quando a gente mostra isso, a gente coloca então um aplicativo de colagem, compara as duas fotos e você já envia imediatamente no WhatsApp da pessoa. Porque quando você envia no WhatsApp para ela, o que ela faz? Quando ela sai dali, ela está melhor da dor, ela compartilha com outra pessoa. E quando ela compartilha com outra pessoa, ela falou do seu trabalho. É por isso que você começa a ter um desenvolvimento profissional muito considerável. Então, o grande benefício disso, qual é o grande benefício que eu tenho quando eu faço esse orquestramento, ou eu trabalho dentro de um mecanismo com engrenagens muito bem organizadas? O maior benefício que eu acredito que a gente tenha com isso é o reconhecimento profissional.
É o reconhecimento profissional e também a indicação boca a boca. O mecanismo te traz uma grande indicação de pessoas que são feitos onde você torna o seu próprio cliente um vendedor do seu trabalho. Mas isso, para que você consiga isso de novo, precisa de disciplina, precisa de estratégia e precisa obedecer ou ter em mente que é necessário fazer esse passo a passo. E não simplesmente, tá com dor lombar? Tá, dor lombar é isso aqui. Tá, não, é só alongar aqui. Isso não vai dar certo. Cada pessoa traz a dor de acordo com o seu contexto. Lembra, a postura dessa pessoa, a organização estrutural dessa pessoa tem muito a ver com o meio onde ele está inserido. Então não dá para, eu fiz isso em um, vou fazer esse aqui que vai dar certo. Não, infelizmente não vai dar certo. Orquestre o seu trabalho, você vai ter mais reconhecimento profissional, o valor do seu trabalho vai aumentar muito e você vai ter muita indicação boca a boca, tá bom? Bom, qual a conclusão que eu chego quando então eu começo a aplicar esse trabalho, esse mecanismo de trabalho? Qual é a conclusão que eu chego ao longo desses 11 anos? Porque desde o começo eu sempre trabalhei assim. Talvez não tinha quantidade, lógico, talvez não tinha quantidade de conhecimento e nem de informação técnica que eu tenho hoje. Mas as conclusões são que criar informações por meio de avaliação é uma grande oportunidade de analisá-las e recomendar ações mais assertivas. Gente, o grande valor que o cliente dá é quando você pega uma informação, você analisa essa informação e você recomenda algo para ele. Tá? Isso tem muito valor. E a gente só pode fazer isso quando a gente analisa. Se eu não analiso, não tem como recomendar nada. Uma outra conclusão e um outro efeito muito legal é que quando você organiza nessa sequência que eu venho apresentando, que eu apresentei aqui, avaliação postural, anamnese, avaliação postural, avaliação funcional, o toque, né, que é a técnica, a reavaliação e mostrar para ele, enviar para ele o resultado daquilo, isso gera muita indicação. Ou seja, o seu cliente se torna um vendedor do seu trabalho. E muitos de nós, assim, como última conclusão, isso muitos de vocês que estão assistindo já devem ter vivenciado isso, é que quando você faz um trabalho muito bem feito, ou melhor, nós compramos muitas vezes as coisas baseadas em indicação. Então, se eu consigo trabalhar de acordo com esse mecanismo, e esse mecanismo já foi provado, são 11 anos de trabalho com ele, que ele gera indicações, você vai vender mais. Eu vou comprar um carro. Quando eu vou comprar um carro, eu acabo perguntando para alguém que tem aquele mesmo carro se ele é bom. Por exemplo, no meu caso, eu tenho certeza que muita gente que vem até mim por indicação, ela foi perguntar muitas vezes como que era o meu atendimento e qual era o efeito daquilo. Então, quando você orquestra, você cria esse processo, você gera esse mecanismo, as pessoas começam a entender como o teu trabalho funciona. E elas também entendem como elas podem indicar. Agora, quando é tudo bagunçado, elas não conseguem indicar o seu trabalho. Aí fica difícil. Então, se você quer, de fato, ter uma grande valorização profissional, trabalhar uma quantidade de horas que você acha que é justa, ter mais tempo para ficar com a sua família, comece a aplicar o mecanismo dentro do seu trabalho. Comece a usar esse mecanismo de trabalho e depois você vai me falar o que aconteceu. O que aconteceu com você profissionalmente. Eu tenho certeza que sua vida profissional vai mudar assim, de forma gigantesca. Tá? Então, comece a aplicar essa forma de trabalho com o que você tem, do jeito que você trabalha hoje. Inclua a avaliação, inclua a reavaliação com a técnica que você tem hoje. E você vai ver o resultado disso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar para vocês aqui as minhas redes sociais, o Instagram e o meu YouTube. E lembrando que eu deixei durante o vídeo um QR Code
onde você pode apontar a câmera do celular e baixar esse slide que eu mostrei aqui para vocês, como uma referência do que foi falado nesse vídeo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Gratidão.